Shalom, shalom, graça e paz. Depois de alguns dias sem gravar um videozinho, vou gravar mais uma palavra para você. Eu quero deixar um texto que se encontra aqui em Romanos, no capítulo 10, o versículo 14 até o versículo 15. Olha o que diz a palavra. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se nada há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Olha que coisa interessante, Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma, ele diz isso, né? As pessoas precisam invocar o nome do Senhor para serem salvas. Só que, ao contrário, né? Ele começa dizendo isso: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que nós precisamos pegar a raiz, né? Como, e ele vai fazendo essas perguntas, por quê? Como vão invocar o nome do Senhor se eles não sabem nem quem é esse Senhor, se não creram nele? Como vão crer se eles não ouviram? E como vão ouvir se não há quem pregue sobre este Senhor? E como pregarão se não forem enviados? Então, a primeira parte desse texto começa de trás para frente. Primeiro, tem que ter o envio. Uma pessoa enviada, ela se torna um pregador. O que é um pregador? Querusso significa um arauto, aquele que proclama, né? Aquelas pessoas, os mensageiros na época, quando eles iam transmitir uma mensagem de um rei para um outro povo, eles gritavam, eles falavam: olha, o rei tal manda fazer isso, quer que vocês estejam tal hora em tal lugar, ou vocês precisam ficar atentos porque o inimigo se aproximando. Então, esse pregador, ele tem o sentido de um arauto, aquele que levanta a voz para liberar uma palavra. Então, primeiro, tem que ser enviado. Segundo, essa pessoa que foi enviada, ela não pode ficar parada, ela tem que ser um arauto, ela tem que proclamar. E ela proclamando vai fazer com que as pessoas ouçam. Lembra que a palavra de Deus diz que a palavra, né, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que essas pessoas vão crer se elas não ouvir? Como é que elas vão ouvir se não tenham um arauto proclamando a verdade? Então essas pessoas, elas vão ouvir. Ouvindo, elas têm ali a ideia de crer ou não crer. E eu creio, se você pregar o evangelho, toda a palavra, toda a vida, toda a transformação está na palavra, porque a palavra ela tem a transformação. Não é quem libera a palavra, mas a própria palavra tem a vida. Ele só precisa que você seja um arauto, pregando, anunciando essa palavra, porque quando essa palavra cair numa terra boa, ela vai frutificar, ela vai germinar, ela vai dar muitos frutos. Então seja um arauto do rei. O Senhor já te enviou. Eis que vos envio no meio de lobos, como ovelha no meio de lobos. É tempo de você se levantar e proclamar, ser um arauto, declarar uma palavra falada, audível, para que as pessoas ouçam essa mensagem, para que o coração se abra, a terra se abra, essa semente caia lá dentro e ela seja completamente transformando, sabendo que há um Senhor que está disposto a salvar. Então elas vão invocar o nome desse Senhor e serão salvas. Um beijo no seu coração, seja um arauto do Rei, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.